Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, canal Geopolítica e Operação Retomada. Hoje o nosso canal já ultrapassou os 20 mil inscritos, quero agradecer todo mundo e vamos torcer aí para o canal continuar crescendo, né? Então peço a vocês que compartilhem sempre, que cliquem aí no sininho, que se inscrevam no canal para receber sempre os áudios em primeira mão, né? Então esse áudio aqui eu quero só fazer um resumo, né? Ele se chama O Xadrez Global e a Guerra das Guerras, e eu quero fazer um resumo dos locais possíveis de conflitos bélicos no mundo que podem ocorrer e quais as nações que estão envolvidas nesses conflitos bélicos e que pode levar essa guerra de quinta geração que vem desde 2012, como eu já expliquei algumas vezes, tornou-se também uma guerra híbrida com o advento do vírus Covid-19 e agora a partir do segundo semestre de 2020, ela pode se tornar uma guerra bélica. Uma guerra bélica é a guerra que as pessoas comuns conseguem enxergar, né? Porque ela envolve a briga por armas entre exércitos e nações. Então ela é facilmente perceptível a qualquer pessoa, diferente da guerra de quinta geração e da guerra biológica. Mas enfim, então vamos falar sobre os focos, não é, que estão acontecendo, que podem acontecer essas guerras aí no próximo semestre. Bom, o primeiro foco e o que eu acho que está mais adiantado é aqui na América do Sul, entre a Quarta Frota Americana e o exército da Venezuela, que tem comando cubano. Nós sabemos, né, que Cuba controla o exército venezuelano desde que Chávez ganhou as eleições lá no finalzinho dos anos 90, e agora com Nicolás Maduro, né, o regime está se findando, a Venezuela está sufocada financeiramente, né, pelos Estados Unidos da América, ela vem passando extrema dificuldade, nós já estamos acompanhando toda aquela briga e discussão do presidente Nicolás Maduro Moros com o Banco Central inglês ali, que ele tem depositadas 31 toneladas de ouro, e o Banco Central inglês não reconhece Maduro como presidente, e sim Juan Guaidó, e não está dando liquidez a esse ouro venezuelano, não é? Isso deixa a Venezuela numa condição financeira terrível, o povo também está passando fome, o país vive uma dificuldade absurda, e essa guerra pode acontecer, mas eu acredito que é uma guerra que será rápida, não é? Porque o poderio do exército americano, da marinha americana, é muito maior do que o exército venezuelano, não é? Sabemos também que os americanos têm tropas ali na região da Colômbia que poderão entrar por terra também, e a coisa pode realmente ficar muito complicada para a Venezuela, para o exército venezuelano, não é? Enfim, essa é uma guerra que pode acontecer a qualquer momento. Nós sabemos que aquele cartel de narcotraficantes ali, liderados pelo Diosdado Cabello e pelo Maduro, e vai cair a qualquer momento, né? Inclusive vem várias notícias da Venezuela, tem essa situação do empresário Alex Saab, que vai delatar todos. Então a coisa está bem complicada, e apesar de ser um fronte que aparenta mais rapidez de acontecer a guerra, eu creio que ela não vai durar muito, por causa disso que eu expliquei. E acredito também que o exército brasileiro pode entrar lá com capacete azul como força de paz, para depois colocar ordem na casa. Outro foco de guerra, que eu já disse num segundo áudio, é na região da Caxemira, onde há poucos dias atrás soldados indianos e chineses se atracaram e se mataram, né? Uma situação não tão adversa, porque esse local, a região da Caxemira, fortemente militarizada, fica na região ali do Himalaia, naquelas cadeias montanhosas ali, né, noroeste
da Índia, e ela também, essa região pega um pedaço do Paquistão, que é um inimigo histórico da Índia por causa disso, um pedacinho da China. Então ali já foi palco de vários conflitos desde o final dos anos 40 e pode voltar a ser. A novidade é que Rússia, Estados Unidos e França já ofereceram ajuda bélica à Índia. E essa guerra, caso ocorra, ela será uma guerra que envolverá aí os 4 maiores exércitos do planeta, que são Estados Unidos, Rússia, Índia e China, sendo que numa proporção de 3-1, que seriam Rússia, Estados Unidos e Índia contra a China, colocando a China numa situação muito difícil. Outra situação difícil, e que também pode ser um fronte de guerra, é aquela região do Mar do Sul da China, que a China tem controlado alguns atóis, né, por ali, ou ilhas artificiais, em que ela está militarizando. E alguns dias atrás, o próprio secretário de Estado, Mike Pompeo, declarou que essa é uma atitude ilegal que a China vem tomando, né? Ocupar aquela região com ilhas artificiais militarmente. Os americanos já mandaram tropas para aquele local. O porta-aviões britânico Queen Elizabeth também seguiu para aquele local. Eles estão, tanto os americanos quanto o local que vai atracar, que vai chegar o Queen Elizabeth, é um local que eles têm acesso também ao continente através de mísseis e através de aviões, né? Eles vão estar ali a mais ou menos 1h30 de voo do continente chinês, né? Então também pode ser palco de uma guerra bélica, e tudo se desenha para tal a partir agora desse segundo semestre. Outra situação muito inusitada e que poucas pessoas conhecem, sabem disso, é que a China também tem alguns acordos secretos com o Irã, não é? Investindo numa estrutura no Irã, uma estrutura bélica, não é? A China está investindo dinheiro no Irã para construir fábricas e uma estrutura para que o Irã se militarize fortemente, né? Para que o Irã se arme até de maneira nuclear. Porém, nós sabemos que algumas fábricas lá e navios atracados nos portos foram todos sabotados, explosões, incêndios. Então, essa estrutura bélica e até nuclear que vem sendo financiada no Irã via China, ela está sendo aí sabotada, e a gente deve imaginar aqui quem possivelmente pode estar agindo para estragar esses planos entre Irã e China, né? Os russos, porque o Vladimir Putin não tem interesse que a China se fortaleça ali naquela região, porque Putin tem intenções imperialistas. Como eu já disse, ele quer também reerguer um novo bloco aos moldes da antiga União Soviética, né? Porém sem a ideologia comuno-socialista, que ele já disse também em algumas palestras que ele proferiu, que essa ideologia atrasou a União Soviética em muitos anos, né? Nós sabemos ali que quando os muros caíram, a União Soviética estava completamente atrasada tecnologicamente com relação aos Estados Unidos da América. Então, falando sobre esses atores, né, quem pode estar sabotando essa região, essas fábricas ali no Irã, pode ser a Rússia, né, como eu falei, não tem interesse nesse acordo Irã e China, e pode ser também Israel, porque Israel é inimiga do Irã, não é? E para Israel não há interesse que o Irã se torne uma potência nuclear e consiga armas de destruição em massa, né?
como as bombas nucleares ou até a bomba Super EPM, que é uma bomba que, quando lançada, ela queima motores, ela queima circuitos elétricos, né? Então ela pode muito bem mandar uma sociedade de volta à Idade Média, né? Você imagina a sociedade ali em um determinado lugar do país ou até algum país inteiro sem energia elétrica, com os motores todos queimados, né? Ele é lançado a um abismo, né? Porque a sociedade humana de hoje ela não consegue viver sem a eletricidade, sem motores, sem eletrônica, né? É realmente uma situação muito difícil. Seria como uma volta às cavernas, né? Muito complicado, muito complicado. Mas enfim, tá aí um pequeno resumo, não é, dos palcos, dos lugares e das nações que poderão se embater agora aí nesse segundo semestre, levando essa guerra das guerras ao modo bélico. Ela já vem de quinta geração, biológica, portanto se tornou híbrida, e agora ela pode migrar para uma guerra bélica, transformando-se então na terceira guerra mundial, né? Nós sabemos que no fundo os grandes atores que se embatem nessa guerra, os grandes personagens que se embatem nessa guerra, são os cartéis financeiros da nova ordem mundial contra os militares ocidentais que não querem essa imposição do modelo globalista e comuno-socialista totalitário da nova ordem mundial. Então, nos bastidores estão esses personagens que agora podem transformar essa guerra, fazê-la com armas e fazer muitas vítimas ali. E só para alertar, né, a situação, né? Índia e China juntas têm quase metade da população global. Então, se houver uma guerra ali na região da Caxemira e provocar uma guerra entre Índia e China, nós temos aí quase metade da população do mundo em risco, que é um negócio muito, mas muito preocupante. É isso aí, então. Obrigado a todos e fiquem atentos nos próximos áudios. Inscrevam-se no canal Geopolítica e Operação Retomada. Obrigado. Obrigado.